Graça e paz, irmãos, paz de Deus e paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o assunto que eu quero tratar agora é um estudo a respeito do Vale dos Ossos Secos, que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Eu não vou ler, vou direto no estudo. Tem alguns versículos que já estão separados, nós vamos ler aqui. Todavia, isso não é uma pregação. Pode sim ser útil até para falar com a tua alma, para que você se alimente. Porém, irmãos, isso aqui é importante porque muitas vezes nós vamos na igreja, ou você vai na igreja, e não entende o porquê desse capítulo, por que a pessoa lê e não explica isso. Mas então agora você vai entender mais ou menos. Eu não sou nenhum professor, mas um pouquinho que eu sei, eu vou tentar passar para você, certo? Fica na comunhão para ajudar nós aí. Bom, irmãos, ossos secos, quer dizer, não tinha esperança, estava tudo morto, não tinha mais vida, uma situação difícil, entende? Uma situação já não tinha mais nada que pudesse ser feito perante os homens, a situação estava totalmente zerada. E Ezequiel, irmãos, era um profeta judeu, porém na época do exílio ele passou a morar em Babilônia, porque Babilônia invadiu Israel, Jerusalém, e levou cativo, né? Então, Ezequiel ficava, geralmente ele ficava junto ao rio Quebar, né? Ali na Babilônia. Certo dia ele teve uma visão na qual Deus levou a ele num vale cheio de ossos, tudo seco, sem vida, irmão. Sequíssimo. Então Deus lhe perguntou se era possível que aqueles ossos tivessem vida. Ele, irmãos, como ele era um homem de Deus, uma pessoa muito espiritual, ele não sabia mesmo, mas em todo caso ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele poderia dizer, não, para mim não tem jeito, mas para ti se tu quiser, mas ele não falou nada. O Senhor perguntou se poderia para ele. Ele não passou à frente da pergunta, ele só respondeu o que o Senhor perguntou. Ele falou, não sei, Senhor. Pronto. Diz que não sabia. Então Deus, irmãos, olhou novamente para ele, depois dessa resposta, e ordenou que ele profetizasse sobre os ossos, é o que está escrito ali em Ezequiel. E ele começou a profetizar. Veja a forma que ele profetizou, irmão. Por isso que nós temos que ter cuidado aí, irmãos, muitos profetizam, porque eu te digo, eu te falo, eu te mando. Olha, irmão, cuidado, isso aí é meio perigoso. É perigoso isso aí. Olha como ele disse, então ele me disse, profetiza a estes ossos. O Senhor falou com ele, profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Percebeu? Assim diz o soberano, o Senhor. Percebeu, irmão? Assim diz o Senhor. Não fui eu que falo, eu te digo, não. Assim diz o Senhor a esses ossos. Entendeu, irmão? Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém, tendões em vocês. Farei aparecer carne sobre vocês. Os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês. E vocês terão a vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Isso está em Ezequiel 37, versículo 4 e 6. Prestou bem atenção, irmãos? Eles não, olha que sabedoria que Ezequiel teve. E ele falou só o que Deus mandou, irmão. E obedientemente Ezequiel profetizou conforme o Senhor tinha falado. Uma coisa incrível aconteceu naquele momento, irmãos. Quando ele profetizava, aqueles ossos começaram a se movimentar, cada osso foi se juntando ao seu osso, irmão, ao seu corpo, e de repente, irmão, já não eram mais um monte de ossos, mas sim eram corpos humanos formados, inteiros e totalmente restaurados. Olha o poder que Deus tem. Você pode dizer, mas o Espírito, como é que pode? Se eles estavam daquele jeito, será mesmo que... Pode passar na tua cabeça, mas como pode? Será que eles estavam em pecado? Será que... Não interessa, Deus falou, acabou, irmão. Por isso nós não temos que questionar Deus. Deus é soberano, Deus é Senhor, Ele que comanda. Nós apenas temos que dizer amém e pronto. Não temos que ficar dando palpite. Tem muita gente que é palpiteiro nas coisas de Deus. E Deus não precisa de palpite de ninguém, irmão.
Por isso mesmo ele já fez tudo primeiro para deixar por último o homem, para o homem já não dar palpite para ele, certo, irmão? Eu penso assim, não é? O homem é muito palpiteiro. Então, o Senhor falou com Ezequiel, ele obedeceu, e ali estavam os corpos inteiros, mas ainda tinha uma coisa que tinha que acontecer. Eles não tinham vida, não estavam vivos. Deus mandou Ezequiel profetizar outra vez sobre o espírito da vida, né, irmão? Então Ezequiel obedeceu e os corpos receberam espírito e vida e ficaram vivos agora na sua frente, certo, irmãos? E na sua frente mesmo já havia um grande exército de pé. O impossível havia acontecido. O milagre estava completo perante os olhos de Ezequiel. Uma coisa fantástica, inacreditável. Nós acreditamos, claro, estou dizendo inacreditável para aqueles que não creem em Deus, né? Mas nós cremos. Uma coisa maravilhosa. Imagine a visão e o profeta. Imagine como ficou esse profeta depois dessa visão. Entende, irmãos? Que um profeta vê uma coisa dessa, irmãos, ele fica totalmente, ele fica deslumbrado, não é, irmão? Uma coisa, né? Então Deus ainda explicou para Ezequiel, falou, olha, Ezequiel, esses ossos secos aí representam Israel. Sabe por quê? Porque depois de muitos anos de desobediência, olha, irmão, desobediência, eles não obedeciam a Deus, estavam em desobediência. Eles estavam em iniquidade, eram homens iníquos. A palavra iníquo quer dizer aquele que não pratica a lei, aquele que não pratica a vontade de Deus. É iníquo. Quando o Senhor fala o pecado é iniquidade, quer dizer, é porque ela é contra a lei de Deus. Tudo que é contra Deus é iníquo. Homem iníquo é o homem que está cheio de coisas contra Deus, entendeu, irmão? Então, podia dizer aqui, ó, podia falar, estavam na iniquidade, né? Então, a iniquidade é uma desobediência. Deus havia castigado os israelitas, entregando-os nas mãos dos seus inimigos, né? E a cidade de Jerusalém havia sido arrasada. O templo estava em ruínas e o povo tinha sido deportado para a Babilônia. Tudo isso era fruto do pecado. Sempre o pecado traz uma consequência. Mas a misericórdia e a promessa de Deus tem que se cumprir, irmão. Porque Deus falou com Abraão. Então presta atenção hoje e naquele tempo. Essa profecia ela tem um sentido duplo, irmão. Tá? O povo de Israel havia abandonado Deus para seguir falsos deuses. Quantos que têm abandonado o Senhor aí? Quantos que têm deixado a Deus? Esse povo, eu estava esses dias num lugar, vi tanta gente, se fosse para as coisas de Deus não ia ninguém. Mas como era para coisas desse mundo, estava super lotado, né? Mas é assim mesmo, não é que fosse pecado fazer aquilo, não estou falando isso. Mas eu acho interessante que as pessoas para as coisas de Deus, eles não têm tempo. Para as outras coisas eles arrumam tempo, vão até de madrugada. Mas para as coisas de Deus está cansado, está com sono, está com fome, não vai, né? Mas para as coisas do mundo, às vezes vai até sem comer, não está nem preocupado. É assim. E Deus está marcando tudo, né, irmãos? Porque Deus é misericordioso, mas também, peraí, né? Vamos fazer pouco caso das coisas de Deus, né, irmão? Vamos lá no estudo, irmão. Como eles não se arrependeram, nem mudaram de vida, receberam o castigo que mereciam. Deus, olha só, dá para você entender aqui, nesse pedaço, que Deus falou com Ezequiel, que Deus deu uma oportunidade de arrependimento. Então, se você que está aqui, que está aí ouvindo esse estudo, ainda há uma oportunidade de arrependimento. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu acho que eu estou morto espiritual, mas o Senhor ressuscitou tudo lá, ressuscitou osso, ressuscitou carne, mandou espírito, mandou tudo. Você não, a única coisa que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você tem no teu coração um sentimento de dor e uma vontade de servir o Senhor, você tem o Espírito de Deus te visitando com amargura. Ele quer que você volte, que você peça perdão, e não importa qual o tamanho do teu pecado. Ele tem poder para te perdoar. Não vai atrás de conversa de ser humano, porque ser humano cria doutrinas. Existem doutrinas, irmãos, que não são de Deus, tá? Tem doutrinas que são homens que criam. Eu estudei sobre isso, tá? Tem a doutrina de Deus, tem a doutrina bíblica e tem a doutrina também humana.
O homem cria e fala que é doutrina, que na verdade não é uma doutrina, é um dogma, é uma lei que ele criou, tá, irmão? Bom, então, diante dessa situação, dessa devastação, irmão, eles cometeram erros e tudo, e enfim, perderam a esperança, a escravidão era a sua realidade, e eles, então, se sentiram mortos como os ossos secos, e era o fim. Quantos que estão assim hoje? Não estão mortos em cemitério, mas se sentem mortos, porque não se sentem mais dignos de sentir Deus. Entretanto, irmão, a visão que Deus deu a Ezequiel era muito clara, irmão. Ela foi uma mensagem de esperança para os israelitas, né, porque eles ainda vão alcançar também a salvação, porque está escrito, tá, irmão? Eles vão crer em Yeshua, né? E havia pecado mesmo, mas agora eles tinham se arrependido e voltado para os seus corações para Deus, embora ainda não havia nascido Yeshua. Porém, eles, hoje, muitos não creem em Yeshua. Existem vários que já estão crendo. Por isso, não cabe a nós, olha, julgarmos. Cabe a nós orarmos. Porque se Deus teve compaixão deles e Deus chamou eles de seu povo, olha, Deus falou com Abraão. Se Deus falou com Abraão, pela promessa que Deus fez a Abraão, ele vai cumprir, porque a palavra dele não pode ficar para trás. Então nós, que nem éramos povo, hoje estamos como o zambujeiro, quer dizer, aquela oliveira brava, né, que não dá fruto. Fomos enxertados na verdadeira oliveira. Nós estamos, graças a Deus, aguardando a volta do Senhor. Imagine isso na queda dos judeus, Deus os enxertou. Agora, imagine eles que agora já estão florescendo, irmãos. Vocês pensam que não? Já estão crendo muitos, e tem muitos messiânicos, que chamam de messiânicos, porque na verdade o nome em hebraico, uns falam Yahoshua, mas o nome é Yeshua, certo, irmão? Mas eu não vou ficar aqui discutindo o nome. O importante é que eu creio que é Jesus Cristo no sentido ocidental. Para mim o importante é aquilo que ele fez e aquilo que ele é para mim, o meu Salvador, o meu Senhor e o Rei da minha esperança, certo, irmãos? Então a esperança também dos israelitas, ali, irmão, já havia secado, não tinha mais esperança. Deus mostrou para eles que que eles não tinham mais nada, mas Deus mostrou para eles também que tinha o poder de desenvolver a vida e prometeu restaurar o povo de Israel com o seu espírito e levar-os de volta à sua terra. Ora, irmãos, olha o que aconteceu com o povo de Israel. Se você for seguir a história, eles voltaram, depois em 70 foram destruídos de novo, houve a diáspora, foram levados e tantas coisas, a Inquisição, a guerra, irmão, mortos lá nas câmeras de gás por uma pessoa que eu nem gosto de falar o nome dele aqui, irmão, uma pessoa perversa na Guerra Mundial lá, que vocês sabem muito bem, né? O homem da suástica lá, o diabólico, que também foi um anticristo, aquele lá, não vou dizer que não, porque foi. E quanta coisa aconteceu com esse povo, e onde eles estão hoje? Voltaram para a terra aquela deles. A terra é e era deles. Não existia, os irmãos, pode ter alguém aí que ache ruim, mas eu vou falar a verdade, doa onde doer. Não existia Palestina. Isso é mentira. Isso é uma mentira da história para vocês acreditarem. Porque a palavra Palestina vem de Filistia. Também os filisteus se aglomeraram uma época ali perto de Gaza e moraram ali, mas também não consta que esses palestinos fazem parte da linhagem sanguínea dos filisteus. Os filisteus foram exterminados. Esse povo veio de outros lugares, talvez dos confins da Grécia, ou de outros lugares, enfim, se estabeleceram ali, e Domiciano, quando Israel foi expulso, né, da sua terra, era cumprimento da profecia, né, que tinha que acontecer. Então Domiciano trocou o nome, colocou Palestina, e até inclusive em algumas bíblias antigas, se você for olhar, muito antigas, eu tenho ali,
ainda existe nos mapas terra de Palestina, mas não era, ali era a terra de Canaã, tá, irmão? Se for procurar um historiador mesmo, que eu não sou historiador, eu só estudei, mas procura um historiador e vai dizer que a terra ali era de Canaã. Palestina foi depois que Jerusalém foi destruída por Tito, segundo o general Tito, que depois se tornou imperador romano, certo, irmãos? Você pode procurar na história, né? E aconteceu que depois de 1948, logicamente, eles retornaram para cumprir a profecia que eles voltariam à sua terra. Então, irmão, você veja bem, olha que versículo forte, irmão. Deus falou e cumpriu. Eles pensavam que não ia acontecer. Ezequiel nunca meditava nisso. Deus falou com ele, ó, porém o meu espírito em vocês, vocês viverão, e eu estabelecerei a sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor, Ezequiel 37, versículo 14. Você acha que Deus fez tudo isso para agora, no final dos tempos, destruir todo mundo e só a igreja é Israel de Deus? Não é. A igreja não é. A igreja faz parte. A igreja vai fazer parte. A igreja é a igreja. Deus trata com a igreja e trata com o povo de Israel. Nós somos o povo que fomos, por misericórdia, adotados por Cristo. Somos feitos filhos de Deus através do sangue da propiciação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque nós éramos filhos de Abraão, nem de Sara. Nós éramos filhos da promessa de Deus que Deus havia feito, que todo aquele que crer, o Senhor Jesus falou, for batizado, será salvo. Crer, tá, irmão? Tem muito mistério nisso daí, porque tem muita gente que pensa que, bom, outro dia eu entro nesse estudo, mas a pessoa tem que crer em Jesus Cristo mesmo. Não adianta só entrar na água lá e tomar um banho. Tem que crer. Você crê em Jesus Cristo? Não se preocupe. Você está servindo a Deus. Ah, mas será que a minha igreja está certa? Procure se está tudo certo na sua Bíblia, se ela não é exclusivista, se ela não joga as pessoas fora, se ela não corta a liberdade da pessoa e não tem mais misericórdia. Vê tudo isso aí. Você tem que ver tudo isso aí. Se tiver fora alguma coisa, você cai fora, irmão. Porque não adianta aparecer lá, e parece tudo culto de anjo, e daqui a pouco você vai ver por trás da cortina, você vai ficar assustado. Então toma bastante cuidado, examinar as escrituras, porque você vai encontrar na palavra, na Bíblia, não na palavra que sai da boca do homem, que o homem diz que contém, que isso já é uma heresia, tá? Esse negócio de contém a palavra de Deus é uma heresia. A Bíblia é a palavra de Deus, certo? Por muitas vezes, irmãos, nós encontramos em situações semelhantes também, sem esperança, por causa dos nossos pecados ou pelas circunstâncias da vida. Nessas horas, irmãos, parece que a nossa única coisa que nós podemos fazer, alguém, né, pensa assim, é desistir. Vou desistir porque não adianta mais nada. Ou senão vou morrer porque não há outra saída. Mas Deus nos sempre ofereceu. Sempre Deus ofereceu uma esperança. Deus sempre fez o impossível acontecer. Quando nós nos arrependemos, olha, aqui está falando de quem já é crente, viu, irmão? Quem já serve a Deus. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para Ele, crendo de verdade que Jesus Cristo é o nosso Salvador, Deus nos dá uma nova esperança. Isso não quer dizer que você vai lá, então eu vou fazer de novo. Então não é nada disso. Aconteceu um acidente lá e você pensa que Deus não te ama mais porque o teu ancião, porque o teu pastor, porque o teu não sei o quê. Não vai atrás de conversa de homem, irmão. Porque se você tivesse muito dinheiro, bastante, ele te dava um jeito. Ele mesmo já te perdoava e acabou. O homem olha muito isso daí. Isso aí é coisa da carne. Você tem que olhar para Deus, não é para o homem. Quem tem que te justificar não é homem nenhum, entendeu, irmão? Então você crê em Jesus Cristo, Ele te dá uma nova esperança, Ele tem poder de te restaurar. Ah, mas lá não me aceita. Procura outro lugar, irmão. Se você não gosta, vocês não te aceitam lá, vai para outro lugar. Vai onde que fala de Jesus Cristo. Não vai atrás de profecia humana, não, porque isso aí não resolve, irmão. Vai atrás de Cristo, Ele tem tudo para você. Ele te restaura, te transforma, muda a tua maldição e coloca uma benção. A morte Ele faz ficar vida na tua casa, certo? E geralmente quando ele faz isso, irmão, ele faz algo assim imediato para a pessoa não ficar numa situação muito
depressiva, porque a pessoa já passou tanto até chegar aí, olha quanto sofrimento, olha quanto tempo o povo de Israel ficou lá. E agora nós estamos vendo, irmão, o que está acontecendo em Israel. Isso daí tudo é movimento de Deus e a gente não percebe, irmãos. Isso daí é tudo movimento de Deus. Eles estão passando por um processo que eles vão crer em Jesus Cristo. Vai haver o cumprimento das profecias. Porque Deus sempre é fiel. E Deus falou com Abraão, a sua nação não vai se poder contar. O Senhor falou assim, tu és o meu servo, Israel. Eu te remi, tu és meu. As tuas transgressões eu desfaço como nuvem. Como nuvem elas se tornam para mim. Lê lá em Isaías. Aí qual capítulo? Faz o seguinte, lê todo Isaías de uma vez, irmão. Eu não vou falar capítulo não. Vou pegar só o versículo não. Lê o capítulo inteiro, lê o livro todo. Você vai achar escrito isso aqui. Se Deus falou isso com eles, irmãos, eles esperaram, né? Esperaram muitos anos pelo cumprimento dessa profecia, mas Deus cumpriu. Então fica aí preocupado, achando que está demorando muito a minha libertação. Você já entendeu nesse estudo que a paciência, irmãos, ela gera fruto. A gente às vezes fica ansioso, eu sou ansioso, a gente quer tudo na hora, mas às vezes Deus, Ele nos coloca num nível espiritual para a gente aprender, irmão, esperar. Imagine se Deus não esperasse. Deus espera também, irmão, porque se Deus quisesse, do jeito que está o mundo, que você sai por aí, que você olha, a gente sai por aí e vê, o mundo já estaria todo destruído. Irmãos, eu fico admirado também que uma pessoa ouve um vídeo desse aqui com bastante explicação, embora eu não sou lá não sou nada, né? E a pessoa parece que não gosta, não tem... Todavia, irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Eu continuo trabalhando naquilo que Deus me mandou, com bastante carinho, com bastante amor por todos os inscritos, por todos os irmãos. Não quero o mal de ninguém. A única coisa que eu quero, irmãos, é cumprir a minha missão, porque eu também tenho uma missão a cumprir e esta faz parte da minha. Porque através disso eu sinto esperança, sinto restauração na minha vida, sinto que Deus está me dando força também, embora eu me ache tão pequeno, tão fraco, tão insignificante, mas eu acredito, irmão, que a esperança, que é Cristo, que em hebraico é Haktivá, né? Parece que é Haktivá. Se alguém tiver aí, sabe hebraico, parece que a esperança quer dizer Haktivá. Eu não sei se é isso mesmo. Quero ver aqui, vou perguntar para o dicionário aqui para mim não errar, porque eu estava estudando hebraico, mas eu, assim, com muita dificuldade, então eu estudo assim, né? Conforme Deus vai preparando, né, irmão? Eu vou ver aqui se é isso mesmo. Se for, né, eu já vou falar aqui, Haktivá. Vocês querem ver? Eu acho que é assim. Quer ver, ó? Vocês querem ver? Então esse Deus é maravilhoso, né, irmão? Não tem... Por isso fica... Haktivá é esperança em hebraico? Não deu certo, não. Mas é isso sim. Haktivá. Vamos lá, vamos ver aqui diferente, irmão. Você quer ver, ó? Mas Deus vai te dar esperança. Você fala assim, nossa, esse irmão parou o vídeo só para ver isso aí. Não, mas é importante, sabe, irmão? Daí porque eu quero ensinar você. Quero que você aprenda também. Se é isso mesmo. Se não for, já vai falar. Já vai dizer. É porque aqui não fala nada em hebraico. Mas eu acho que é isso aí mesmo, porque tem a música em hebraico. A música em hebraico fala no hino nacional de hebraico, né? Fala isso daí. Fala isso daí, a esperança. Então aqui fala, a esperança de Israel. Então ouve, povo de Deus, ouve, Shema Israel. Escuta, Israel.
Shema Israel, Adonai Eloheinu. Quer dizer, escuta Israel, o Senhor verdadeiro é o teu Deus, ou o Senhor é o teu Deus. Então escuta, irmão. Escuta aquilo que Jesus Cristo falou com você, fique firme, medite nisso e guarde no seu coração. Se for útil para você, tudo bem. Se você achar que não serviu para nada, você que sabe. Para mim foi muito útil. Eu fico muito feliz em tê-lo aqui conosco. Deus abençoe e guarde, e que a benção de Deus possa ser sobre todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.